Beleza. Vai, então vamos lá. Primeiro, assim, achei muito produtivo, né, a organização de como se deu. Eu tenho dois aspectos, na verdade, que eu gostaria de pontuar com vocês. O primeiro foi, assim, da baixa adesão. Assim, a gente teve mais de 100 inscrições, mas compareceram teve um momento que eu contei 33 pessoas presentes na sala. Então, assim, o que eu gostaria de saber? Será que a falta, né, de participação das 100 pessoas foram por questões técnicas, por não terem recebido o convite, ou por não terem conseguido acessar a sala, ou foi porque, assim, eu marquei, como normalmente acontece, né, em eventos gratuitos, todo mundo se inscreve, mas na hora as pessoas realmente têm outras coisas para fazer e não comparecem. A segunda coisa são, assim, acho que a gente poderia dinamizar melhor as questões técnicas para que a gente melhore, né, a qualidade do serviço oferecido, né? Uma delas é a questão do áudio, a segunda, eu acho que a gente poderia pensar em trabalhar com slides, né? Durante todas as falas das pessoas, acho que fica mais organizado, ter um processo de cronometragem mais efetivo. O Binho está falando que ele vai de fone de ouvido, daí dá para abrir a câmera. Beleza. Então, acho que a gente poderia melhorar essas questões técnicas, né? Não deixando os microfones abertos, facilitando as falas de cada um dos membros da roda através de slides. Esses slides podem ser disponibilizados para todo mundo que está presente, inclusive para quem se inscreveu e não teve condições de participar. Enfim, eu acho que a estratégia, na minha opinião, ela é a comunicação. Eu posso ser suspeita para falar, posso estar puxando todas as sardinhas para o meu lado, mas eu acredito que, se nós não pensarmos comunicação como eixo estratégico, primeiro uma comunicação interna entre os próprios participantes, e depois que a comunicação interna ela fica fluida, a comunicação externa, na minha opinião, ela também flui de uma outra maneira. Então, assim, todas as minhas forças estão agora, nesse momento, reunidas para que a gente possa fortalecer o núcleo interno de comunicação, para que essa comunicação se torne de verdade a estratégia, que pode ser uma estratégia que vai permear outros setores, mas que, no meu entendimento, parte da comunicação. Então, são essas duas pontuações que eu gostaria de fazer com vocês. Quem é o próximo? Se ninguém se candidata, vou eu mesmo. Então, vou eu na Bora, sequência. Marcos. Então, eu vou na linha da Teia também. Algumas coisas já de cara me incomodaram. Foi quando eu entrei, até comentei isso com o Pedro, fora do ar, assim, fora da roda, que já que eu entrei, eu tive que entrar um pouco atrasado, eu estava numa correria. A primeira pessoa que eu vi foi uma pessoa que não era da roda, um rapaz chamado Humberto, que estava lá. Então, assim, eu levei um choque. Falei, ué, e aí, nesse intervalo, até a gente começar, que começou quase 7 horas, em vários momentos eu percebi a gente muito sem jeito, inclusive, porque era para a gente entrar e terminar de se acertar, né? E já as pessoas foram entrando. Eu confesso a vocês que eu não tenho um conhecimento técnico para dizer como que a gente poderia não, enfim, não ter bloqueado o acesso dessas pessoas, né? Essas pessoas teriam que entrar na hora que começa mesmo o seminário, né? Anteriormente não deveria ter gente que não é da roda lá, mas eu não sei como fazer isso. Então essa é uma coisa que eu acho que nos próximos a gente tem que tentar montar um esquema para a gente evitar esse tipo de coisa, né? Aí teve mesmo essas coisas das pessoas abrirem, né? Eu também estava até comentando com o Pedro outro dia também, eu já participei de seminários como convidado, em que as pessoas que estão coordenando são elas que abrem e fecham o microfone, né? Não é se percebe que tem um microfone aberto, quem está coordenando fecha, né? Então, então essa comunicação
da gente da roda, com quem está participando, a gente precisa encontrar um meio caminho. Assim, as pessoas, eu acho que me parece que em seminários do POT que a gente fez, abrir a palavra para cada um fica meio complicado, vai dando uma embaralhada. Eu acho que a gente tem que, o mediador ou a mediadora vai selecionando pelo chat e vai passando as perguntas e não as pessoas falando, né? Eu senti isso meio embaralhado. E concordo com a Teia. Eu acho que, enfim, agora, antes, inclusive, da gente pensar no segundo seminário, eu acho que a gente tem que pensar em qual a estratégia nossa agora, né, de comunicação e de venda dos nossos serviços, né? Oferecer para as cidades, entrar em contato com as cidades para dizer, ó, a roda existe, está aqui, esses são os nossos serviços. E como fazer isso? Mandar para todo mundo que se inscreveu, fazer um pente fino, tentar escolher algumas cidades, até porque também se a gente mandar, sei lá, aleatoriamente, talvez a gente não consiga dar tiro para todo lado, também às vezes não é a melhor estratégia. Então, é isso que eu acho. Vai, Binho! Eu escrevi que eu não tenho nada a acrescentar quanto à avaliação do seminário, porque concordo com as duas análises que vocês estão trazendo, mas eu acho que é bom a gente não, às vezes pelo tempo do acelero que a gente propõe para a gente mesmo nas nossas rotinas do dia a dia, eu queria aproveitar essa nosso reencontro, não vou nem chamar de reunião, vou chamar de reencontro que a gente está tendo hoje, para também nos elogiarmos, porque apesar das dificuldades, a gente conseguiu ter um primeiro seminário, talvez abaixo do que a gente queria de expectativa do que surgiu de demandas nas inscrições, mas teve participações que foram muito legais, do pessoal ali atento, participando, perguntando ali depois, até a parte, dando uma... Quem participou deu uma repercussão positiva nas avaliações, até nos grupos nos grupos que eu estou, pelo menos, né? Talvez em outros espaços, imagino que elas devam ter reverberado também positivamente. Então, quanto à análise crítica do que melhorar e aprimorar, estou em total concordância com vocês. Eu só queria aproveitar para a gente também conseguir celebrar, porque eu acho que, de fato, foi um primeiro passo importante. Então, é só isso que eu queria acrescentar. É um primeiro passo que foi importante, que foi dado, e com certeza a gente vai lapidando, não só para o seminário, mas qualquer outros passos dessa roda girar, né? E o que eu acho que é legal é, em algum momento, a gente conversar pensando que aí sim é uma questão que me preocupa enquanto roda, e o quanto que a gente vai estar rodando junto, e aí eu vou explicar o quê. Às vezes eu entendo que a roda pode dar conta de ser mais consultora para umas e outras prefeituras, e às vezes eu entendo que ela pode ser uma formação mais ampla. Talvez consigamos dar conta de conciliar essas duas frentes mesmo. Mas, enquanto identidade do que vai ser a roda daqui para frente, pode ser que prevaleça mais uma do que a outra. E nisso eu me preocupo porque eu não quero ter qualquer desunião por conta disso, né? Não faz sentido ser por conta disso. Acho que tem condições da gente tentar estruturar mais seminários ou cursos, mas eu comento da questão de consultoria porque toma tempo, né? Vocês sabem como que é isso, né? Tem que estar atento como se fosse para confeccionar artesanalmente para aquela localidade, naquelas demandas, e aí você não consegue estar se abrindo para tantas outras ao mesmo tempo, ou não com a mesma qualidade que se gostaria que fosse. Então, de alguma maneira, eu acho que a gente vai ter que... E não dá conta de, em uma reunião, duas reuniões, é a vivência. Eu só estou me antecipando de uma preocupação que eu não quero que seja por algo desse tipo, de identidade do que será a roda conforme ela for girando, que isso nos afaste. Pelo contrário, eu acho que tem tudo para somar mesmo. É só a gente dar conta de como fazer
um planejamento que dê conta de alinhar isso, porque me empolgam os seminários. Eu vou, às vezes, para cidades para fazer, por exemplo, palestras. Às vezes participo do que é um fórum ou seminário nessas outras cidades. Então, a atividade pontual, ela tem que ser, ao meu ver, assim como política cultural, estratégia de marketing. Um evento, ele é vitrine, ele não é a política cultural, né? A gente tem um evento, o evento não é a política cultural. Ele é, no máximo, uma vitrine, ele é a visibilidade. E eu acho que o seminário tem que cumprir um pouco desse papel. E eu imagino que as próprias formações devam cumprir um pouco esse papel. Eu sou super a favor de que as formações tenham um grau de importância grande. Mas eu acho que a garantia, inclusive falando como mercado, assim, eu acho que inclusive poucas pessoas vão aderir, pagar por alguns cursos que a gente for fazer. Porque tem muitas dessas informações, inclusive no YouTube, caso as pessoas realmente queiram se dedicar e acessar. Porque tem não só como vídeos, mas como tutoriais impressos ou PDFs ou outros formatos slides para quem quiser parar para ler. Então, as formações elas estimulam, mas eu acho que pensando no mercado, a gente deve estimular para que o serviço seja confeccionar alguma coisa direcionada, para que a pessoa compre realmente o serviço naquela cidade. E aí, quanto estratégia, a consultoria, ao meu ver, é o que paga melhor. Então, eu compreendo dessa maneira. Então, eu acho que seria legal a gente, se for esse o caminho, ir alinhando para ver como fazer isso girar dessa maneira. E aí eu vou parar por aqui, porque eu sei que a pauta ainda estava no seminário, eu já fui puxando para outra. Mas do seminário, galera, é isso. Concordo com os apontamentos. E não acho que são críticas muito rígidas, eu acho que são coisas normais que se acontecem. E foi um primeiro que foi muito importante. Quero exaltar o caráter também do passo dado, que foi bom. E aí eu passo a bola para depois a gente ver o que mais que a gente continuar a girar essa roda aqui. Aliás, eu gosto de brincar com essa ideia, fazer a roda girar, essa ideia de entre nós falarmos isso, que no seminário apareceu mais de uma vez, isso também é legal, dá de fato uma fluidez para o que está acontecendo ali do momento do encontro, né? E entre nós aqui nas próprias reuniões internas também é legal a gente fazer essa poética. Vamos fazer a roda girar entre nós também, é isso. Neri, vai falar alguma coisa, Bando Velho? Eu não tenho muito o que falar, como esse horário da noite eu não consigo participar de nada. Então eu não estava lá e eu não consegui assistir também. Precisa disponibilizar, mas acho que é isso, né? Tipo, as minhas experiências como nesse campo de apresentar, mostrar, falar sobre políticas culturais é dentro do SESC, né? E como conselheiro. Então, para mim, acho que tem que ter essas duas coisas que o Binho falou, que é essa participação tanto da sociedade civil quanto do poder público, né? Não pode ser, inclusive, oferecer nos territórios isso, que é onde justamente o poder público vem e fala, puta, mas ninguém sabe, toda vez ninguém sabe nada, é justamente para isso, né? Ter pelo menos uma iniciação dentro desse entendimento aí. E para vender isso, quer dizer, no meu caso, né, eu sempre tentei junto ao SESC e tive algum sucesso nesse processo. Mas eu não tenho muito o que falar justamente por não ter esse tempo à noite para participar. Vai, Pedro, bola está contigo, Pedro. Eu penso que concordo com vocês, acho que já que está chegando, não. Ah, não, está. Gente, ficou baixinho aqui para mim, é só para mim ou para vocês também? Será que é o meu microfone que está ruim? Está ouvindo agora? Não. Apertei aqui, viu? Eu que apertei um negócio sem querer aqui. Tá bom. Então, concordo com vocês, concordo muito com o que o Binho está falando mesmo. Está surgindo não uma cisão, mas ao contrário, o Binho está se antevendo, está vendo lá na frente qual
qual a perspectiva, está com uma preocupação de como entender, como nós nos entenderemos para não sair querendo abraçar o mundo com as pernas, e aí o tiro pode sair pela culatra, né? Pode ser um tiro no pé, né? Se, sei lá, contrata 10, 15 prefeituras e não dá conta do trabalho e vai o nome da roda para a lama, né? Que vai o nome das pessoas que estão à frente. Isso é uma preocupação pertinente, muito. Como é que vai se distribuir, ou como é que vai abordar, como é que vai oferecer? Será que a gente tem essa capacidade de atender todo mundo agora, ou a gente ainda precisa, sabe, lapidar melhor? O que é esse lapidar melhor? Elencar umas 4, 5 ou 6 prefeituras, e quem vai tocar isso aqui para frente, né, ou vai compartilhar com o grupo, ou não, essa prefeitura aqui eu toco, a outra a Neri toca, a outra, né, o Binho toca. Agora, uma coisa que a gente precisa lapidar melhor é o que a Jaque já havia comentado, da gente criar um repertório comum a todos, né? Que, independente de quem esteja lá na frente trabalhando, está falando em nome da roda, que tem uma metodologia, ou que tem, né? E aí fortalece o grupo como um todo. Isso fatalmente vai acontecer. Isso fatalmente vai acontecer. Inclusive, né, a possibilidade, e por isso é muito legal a roda, de algumas tarefas pode ser por uma determinada pessoa. Vou dar um exemplo prático, sei lá, o Binho, como tem uma ascensão, como percorre mais aí os municípios e tá nas redes, e enfim, ele pegou 2, 3 prefeituras para fazer, mas a tarefa que ele vai fazer naquela prefeitura vai demandar outros serviços, e aí ele pode, puxa, Neri, vai lá naquele dia e faz aquela reunião lá com aquele grupo de trabalho, né, de sensibilização, enfim. E aí se ajustam entre BIM e Neri. Tá bom, Neri vai para lá, vai fazer essa parte, mas o projeto como um todo, quem é o responsável, quem é o coordenador, quem responde por aquele projeto, naquele serviço, é o BIM. Então, o BIM é o diretor daquele projeto ali e vai dando as coordenadas para outros serviços. Essa é uma perspectiva que eu acho que vai acontecer também na frente, né? Ou seja, o BIM pode tocar, então, ao invés de um único projeto, ele pode tocar 3 ou 4, e vice. E isso acontece com todo mundo. Pode isso acontecer com a Jaque, pode isso acontecer comigo, né? Eu coloco a vocês bem com bastante sinceridade que, assim, eu sou muito tranquilo com isso, se vai aparecer um trabalho para o Instituto Ideia ou não. Queria até colocar isso com clareza para vocês, assim, bem de boa. O Instituto Ideia, o ponto de cultura, é bom vocês saberem que vocês, todos, nós da Roda, estão acolhidos por 2 entidades, o Instituto Ideia e o Bola de Meia, né? Então, o Ideia tem muito mais capacidade de ser essa retaguarda, né? Quer dizer, pode participar de edital, de carta convite, e isso é aberto para todos que participam da roda.
né? Para a Teia, para o Binho, para o Neri, né? A Jaque tem o CNPJ como ideia. Então, puxa, ó, fechou lá, mas precisa ter uma empresa com CNPJ para participar. Então, esse suporte é tranquilo, vocês podem, né? Porque aí também vai deixar vocês mais confortáveis, né? Eu acho. Com respeito ao seminário, é assim, ó, bem o que o Binho colocou também, né? E em contraponto ao que o Pardinho falou, cada um faz do jeito que sabe e pode fazer, né? E só erra quem faz, né? Então, se a gente tiver um olhar agora com distanciamento, é assim, ó, em dois encontros que nós fizemos, a gente teve a brilhante, a maravilhosa ideia de fazer um seminário, e 20 dias depois a gente estava com um seminário, né? Uma coisa é nós nos conhecermos, sermos amigos há 10, 15 anos, termos nos encontrado na teia e tal, não sei o quê. Outra coisa é trabalhar junto, né? Que predispõe predispõe a convivência, é só na convivência mesmo que isso vai acontecer, né? Como estratégia, eu não sei, eu penso aqui comigo, coloco para vocês, para amadurecer a ideia também. Bem ou mal, a gente teve 140 inscrições e só 30 ou 40 compareceram. Tem N fatores, né? Eu recebi vários e-mails dizendo que a figura não tinha acessado o seu próprio e-mail. Como foi um e-mail, um formulário novo, muitas outras mensagens também que voltaram, foi para a caixa de spam, não associavam, né, um nome. Outras mensagens que chegaram aqui, né, na caixa postal também, a gente percebe que isso é natural com todos os seminários também, assim, é igual folheto, né? Você distribui 1000 folhetos para uma pessoa fazer uma consulta. Muitas pessoas se embalam, se inscrevem e depois lá esqueceu, ou tinha outra tarefa, ou tinha, né? Também esse é um outro fator. Não dá para dizer, é 10 que foram assim, é 5 que foram assim, mas, né? Eu acho que assim, acho não, eu tenho certeza. 30 pessoas qualificadas, como foram as pessoas que estiveram presentes no dia lá, é muito bom. É muito bom. Né? Não dá para a gente pensar assim que nós somos a última Coca-Cola do deserto, né? Nem o último biscoito do pacote de bolacha, né? Eu preciso responder uma mensagem aqui para a universidade. Em linhas gerais, é isso, gente. Querem avançar na pauta? Eu não sei. A Teia está com a mãozinha levantada lá. Então. Fazendo aqui as anotações. Eu gostaria, assim, eu tenho aqui assim, duas proposições, duas veredas para a gente se aprofundar, caso vocês achem que seja viável. Deixa eu abaixar minha mão aqui. Não consigo fazer isso agora, depois eu faço. Que é assim, ó. Primeira coisa, já pegando essa roda girando que partiu do Binho, o Pedro aprofundou, eu acho o seguinte: a partir do momento que a gente, né, se conscientizar que essa roda pode girar regionalmente, vocês sabem que eu sou defensora árdua do processo regional, eu, por exemplo, me coloco à disposição para fazer essa assessoria de comunicação. Então, o que é isso? A apresentação da roda focada em consultorias e assessorias, por exemplo, para cidades nas quais eu já venho atuando. Nas cidades para as quais o Pardinho pode nos indicar.
para a cidade que o Binho pode nos indicar, para a cidade que a Jaque pode nos indicar, que o Neri pode nos indicar, enfim, como nós mesmos já falamos dentro do nosso grupo. O que agora eu estou propondo é pegar a apresentação da roda e focar como vai ser essa consultoria, como pode ser essa assessoria, como vai funcionar essa roda de acordo, né, com o que a gente tem logo à nossa frente, Lei Paulo Gustavo e Lab. Então, assim, é focar nesses dois produtos. Para mim, eles são produtos, tá? Então, eu posso fazer isso, encaminhar, né, entrar em contato com essas secretarias, de acordo com o que vocês forem nos indicando. Para isso, o que precisa, na minha opinião? Site no ar, né? Aquilo que o Pedro já deu início, a gente materializar o site e materializar como pode ser essa consultoria ou esse conjunto de consultorias, ou como pode ser essas ações através de assessorias, tá? E aí, lembrando sempre que a gente tem, fazendo a intermediação, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar ela só para poder ilustrar, fazendo a intermediação entre poder público, sociedade civil organizada e a sociedade civil organizada. Então, o serviço de assessoria de comunicação ele vai nesse sentido, tá? Então, isso é um passo, né? Materializar o produto em si, que para mim são esse conjunto que pode ser de consultorias, assessorias para as cidades, para as secretarias, que nós já temos afinidade ou contato, tá? E a outra coisa é o seguinte, o que eu sugiro como possibilidade de ação estratégica com foco em comunicação? Eu acho que foi massa o que o Binho falou, o que o Pedro falou, acho que assim, a gente deu um passo muito importante no seminário. Eu gostaria de acrescentar uma ferramenta a mais no contato direto com os nossos clientes, parceiros e colaboradores, que, além do e-mail com o formulário, a gente viabiliza um grupo de WhatsApp. Porque esse link, por exemplo, para os nossos próximos encontros, sejam eles de consultorias ou assessorias, quando forem de forma virtual, eles precisam acontecer também pelo WhatsApp, não só pelo e-mail. O e-mail ele é um trem que vira fumaça, né? Então, eu, por exemplo, assim, não só com os meus clientes, com os meus colaboradores, mas assim, a partir da minha experiência profissional, tem funcionado muito o apoio do grupo do WhatsApp. Às vezes, só com os administradores falando, e às vezes abrindo para todo mundo falar, para que a gente possa compor melhor essas várias rodas que vão começar a girar dentro da roda maior, que é a nossa. Uma outra coisa também que eu gostaria de propor, dentro desse esquema de comunicação, e aí comunicação com foco em comércio eletrônico, é que, além do site, que a gente possa ter ferramentas comerciais a partir do nosso WhatsApp. Então, aquilo que eu falei na fala anterior, que é da assessoria de comunicação direto com as secretarias, essa ferramenta de compra e venda também pelo WhatsApp da roda. Tá? Então, acho que a gente começa a entender que o processo de fazer a roda girar, ela tem, no meu entendimento, ela tem a comunicação como eixo estratégico através das nossas próprias comunicações que se transformam em produtos, tá? Produtos e serviços. E para quem serão esses serviços? Nesse primeiro momento, como disse o nosso próprio seminário, que serviu exatamente para gerar visualização e criar uma vitrine com alguns produtos. Então, nesse primeiro momento, eu vejo dois produtos, Lab e Paulo Gustavo. Então, com foco na Lab e no Paulo Gustavo, eu sugiro consultorias e assessorias, levando em conta, inclusive, aquele relatório que a Jaque fez e que o Pedro resumiu na apresentação. Eu aprofundaria isso, né, na apresentação para as prefeituras, eu detalharia melhor para que eles possam entender como vai funcionar essa compra, né? Então, basicamente é isso que eu acrescento, que é oficializar essa assessoria de comunicação e fazer com que a roda se transforme em uma ferramenta para oficializar os nossos produtos e serviços. É isso. Binho, a minha tá com a mão mãozinha quer levantada. abaixar, gente. Como é que eu posso fazer essa ligação? Já pronto. Vai, Binho. Eu vou aproveitar e já vou fazer isso daí, que é como é que é para baixar a mão já. Achei. Pronto. É engraçado isso, né? Às vezes a gente acha o de levantar a mão, acho que na necessidade de querer falar,
e consegue achar rápido. Aí, como é que eu fiz mesmo? É, Para baixar a mão agora? Porque eu fiz tão na demanda, na vontade de querer levantar a mão e achei. Agora, para baixar, não acho. A força do insight. É, é o intuitivo, enfim, né? O estímulo. Mas já abaixei. Pronto, já estou precavido. É, então, o que você está trazendo, eu acho que é muito bacana, que é como realmente, assim, até que ponto a gente consegue. Eu vou dizer a gente, porque eu já vou me acrescentando e acrescentando, já puxando um pouco o Pardim, pelas manifestações que ele já expressou em outro momento, que assim, a gente não manja muito das ferramentas de comunicação, mas a gente pode contribuir com ideias de um plano de comunicação. Enquanto plano de comunicação, a gente consegue, a gente só não sabe qual a ferramenta que dá conta do que está planejado. Isso. Então, eu sei que o próprio Pedro já pontuou algumas dessas questões, inclusive internamente, né, quanto não só ele, mas equipe que ele consegue trazer. E eu fico imaginando que talvez uma questão para a gente ir se organizando aqui internamente é realmente, se você topar, encabeçar um primeiro tópicos do que seria talvez um planejamento estratégico de comunicação, um plano de comunicação, e talvez esmiuçando para o grau de detalhamento que pode incluir até mesmo isso que o Pardini colocou na fala inicial dele sobre como que a gente faz para não estar qualquer um acessando logo de começo, qual é a ferramenta que faz com que a gente filtre quem é que vai estar entrando quando for ter um próximo seminário, por exemplo. Até isso, às vezes, pode estar nesse planejamento, não sei, uhum. um escalonamento de grau de detalhamento, mas pode chegar a isso, talvez, que aí fala, para isso precisa ter tal ferramenta. Que é mais ou menos como foi o Zoom. Se a gente queria que tivesse tantas pessoas inclusas, o Pedro entendeu que a solução era ter que, então, pagar uma mensalidade, um manual do Zoom, que é a ferramenta. A gente decidiu que é ampliar, e para ampliar tem que pagar um pouco. Então, vamos rachar isso. Então, talvez conseguir se antecipar pela experiência que você tem, Téia, e detalhando algumas coisas, depois a gente pode ir acrescentando enquanto planos, planejamentos. Mas aí a ferramenta específica em si, e o como no ferramental, aí eu não sei. Eu sei que eu me travo um pouco, e já estou falando pelo Pardim, pelo que ele expôs já da outra vez, não só de hoje, que ele também não vai dar conta de dar o exemplo Olha, da eu quero ferramenta. entrar nesse time de vocês dois aí também, tá? Tá. Vai de orelhada, vai aqui, vai É, aqui, vai aqui. é, Eu monto seminários, eu tenho experiência, mas tem um pessoal lá da claro. Não, regional, por isso da que eu tô falando, é universidade que legal. faz tudo isso. Não, mas isso que eu tô falando que você tá junto, Pedro, porque justamente você tem uma parte de uma equipe que pode dar um respaldo legal. Às vezes, até quem voluntariamente tope bater um olho nesse planejamento que a gente está fazendo, ou Uhum. já tem até um planejamento para a gente se embasar, às vezes até tem, não sei. Eu imagino que, assim como eu falei, que vários dos nossos conteúdos que a gente vai abordar tem, tanto no YouTube, tutoriais, quanto também, às vezes até apostilado por PDF, eu tenho certeza que para comunicação tem de monte. Então, a gente pode pegar algumas como referência e, a partir deles, esmiuçar com a característica do que a gente tem de demanda ou vontade, né? Mas, como a TEA tem mais familiaridade, é que eu estou sugerindo Não, essa sem demanda que dúvida. Só vai fluir melhor. agrega, né? Aí, se você topar, TEA, eu acho que é isso. E aí, uma questão que eu acho que é uma demanda importante é da gente... que a gente começou a construir um drive online também, ter uma possibilidade de acessar ali com todo mundo junto, mas, por exemplo, eu tive dificuldade de achar aonde que é a pasta que está, por exemplo, os slides que a gente está fazendo de apresentação e a plataforma de inscrições. E eu não lembro se tinha alguma outra coisa a mais, mas assim, talvez quase como se fosse arquivo, um trabalho de arquivo mesmo, né? Arquivologia, até entre ali, arquivologia digital, assim, que é como disponibilizar tudo isso no Drive de um modo mais
também quase que intuitivo, uma característica didática, sei lá, que funcione para a gente estar acessando os vários arquivos que a gente queira de modo mais rápido. E, por exemplo, no nosso grupo do WhatsApp, na descrição já ter o link desse drive, porque qualquer dúvida, está lá na descrição do nosso grupo do WhatsApp. Clica lá e já vai estar. Então, entende que eu tô falando? Esses aí são os planejamentos que eu estou comentando. Né? Eu sei dos macetes. E essas ferramentas que eu estou mencionando, essas eu conheço, mas tem um monte que eu não conheço. Ó, o galo cantou. É o Romeu. A outra questão para Ele passar... está dando o seu tempo de fala, Binho. Foi isso. A outra coisa que eu queria mencionar, que eu acho que é legal todo mundo estar alinhado aqui, é quando a gente chamou, por exemplo, a Grace, a Camila, ou mesmo nós aqui, a gente compreender que é isso, a gente está fazendo outros serviços nesse meio tempo. A gente já está fazendo outros serviços nesse meio tempo. Tem coisas que não estão ainda muito bem alinhadas enquanto roda, a gente está nesse momento girando a roda, mas, por exemplo, eu tenho algumas iniciativas com quem nem está na roda por enquanto, pode ser que entre na roda, que é o caso da Rose e meus Burger. A Rose pode ser que entre na roda em algum momento, mas eu já estava em conversas com ela de outras coisas e tá para rolar algumas possibilidades de serviços. Com o próprio Pardim, eu já estava em conversas também antes, e que talvez role, mas que não estava a princípio para ser necessariamente pela roda. Então, é bom a gente estar falando aqui dessa maneira, porque o que a Teia trouxe, por exemplo, desses produtos, que é Paulo Gustavo e Aldir Blanc, eu vou dizer que as principais demandas são, a partir do que foi Aldir Blanc, as demandas são outras, é da própria localidade, de como que ela realmente se organiza melhor enquanto a sua realização de sua conferência, do seu fórum, dos seus setoriais, do seu conselho, do seu fundo e outras fontes de financiamento e fomento na cidade, porque ele tem que saber usar o seu orçamento do próprio local. Então, tem me aparecido mais demandas para prestar serviços nas cidades, independente dessas duas leis federais. Está aparecendo várias. Então, essas que você mencionou, Teia, vai bombar ainda mais. Mas já está tendo, que é os municípios minimamente compreenderem que eles precisam se organizar um pouco melhor. A partir do que foi o Aldir Blanc, principalmente. Oi, Jaque, então, bom dia. Então, está rolando esse serviço. Ah, já que entrou, meu filho. Oi, Jaque. Então, já está rolando alguns serviços. E aí é o que me preocupa, porque, por exemplo, se eu começar a aparecer mais outros serviços para mim, eu não sei até que ponto, se a gente não tiver organizado, vai estar emplacando como roda. Porque está começando a rolar em outros âmbitos, né? Então, é um pouco por aí que me preocupa. Nesse sentido que eu estava falando, que isso é inerente, isso vai acontecer na frente, e coloquei que pode ser uma das perspectivas, né? Bom, você está mais à frente, você tem uma gama de contatos que já vem sendo encaminhados de longo tempo, é natural que você vai ter uma demanda maior, e aí eu entendo super o que você está falando. E aí, isso é roda ou isso não é roda? Né? Olha, pode ser roda na medida em que você pode tocar 2, 3 ao mesmo tempo. Isso é legal. Que, né, vai girando, vai fortalecendo ou vai pondo, vai tendo uma perspectiva melhor de trabalho, que aí você pode, putz, eu posso contar com a Jaque, eu posso contar com o Negui, eu posso contar com a Teia, não, eu posso contar com o José da Silva, que é meu amigo lá de Rio Claro, e o cara, é isso que ele sabe fazer, ele vai fazer para mim, legal. E eu acerto com ele que eu vou pagar R$100 a hora para ele fazer isso, enfim. Né? Isso, do lado do ideia, é muito tranquilo. É muito tranquilo mesmo. E eu acho que, assim, na medida em que você compartilha, é muito melhor, até porque aí fortalece o grupo como um todo. E o grupo tem que ter clareza que são coisas que já vêm sendo encaminhadas e que diz respeito, né? Eu vou usar o Binho, mas pode ser qualquer um de nós. Né? Então, amplifica e fortalece e qualifica o trabalho daí, né?
Porque vamos pensar na real. O que é a roda? Ó, a roda é um grupo de técnicos que se juntaram para ter essa perspectiva de prestar um serviço sob lei Paulo Gustavo e lei Aldir Blanc. Quem viu a apresentação que eu elaborei com as informações que vocês alimentaram, porque ali só tem o que vocês comentaram. Não tem nenhum ponto de vista meu pessoal, eu acho, não. Está ali só o que vocês comentam, que é a roda, o que não é, está fundamentado com o conceito lá do Cultura Viva, com um texto lá, né, de abertura do Célio, quer dizer, está procurando o óleo, na verdade, né? Vem do macro e a gente tem que pegar mais no micro. E aí ficou claro, as pessoas que viram, assim, está claro, ali está claro, tá? O que a gente se destina, o que não, é só uma questão de abordagem, né? Vamos tratar de clientes? Tem clientes que preferem o Binho porque já conhecem o estilo do Binho trabalhar. Então, Binho, é esta apresentação, você encaminha para ele e toca o trem, né? Toca o trecho, vai embora, né? Mas essa apresentação serve para todos os lugares, né? Pode ser também que aconteça, e isso eu acho que vai acontecer, né? O Binho e a Jaque, o Padim, têm uma rede de relações maiores, já que vem discutindo. Falou, não, espera aí, a gente tem um grupo que dá para te atender, sim. E aí o grupo também tem essa mesma perspectiva, sabe? Eu, sei lá, para mim, surgiu lá um trabalho, eu vou adiante, mas tem tarefas que eu vou pedir para o Binho fazer. Tem outras que, não para o Padim agora, mas está no cargo público, mas tem outros que eu vou pedir, e vou pedir orientação para a Jaque, né? Vou pedir orientação para o Binho. Binho, e aí, o que eu faço? Falo desse jeito, não falo desse jeito? Me dá o caminho das pedras, não é? Quer dizer, então, legal, ó, então vou apresentar o Binho, que faz parte do nosso grupo, aí ele que vai tocar essa etapa do trabalho com vocês. Elaborar um plano municipal de cultura não é com 3 reuniões, né? Leva 1 ano, leva 6 meses, leva 8 meses. Sei lá, né? Você tem que ir uma vez, conversar com as pessoas, tem que ir na segunda, sensibilizar. Isso pode... A roda é muito rica por isso, porque uma vez pode ir a Jaque para fazer tal roda de conversa, outra vez vai o Binho, mas o que é a ideia nisso aí? A retaguarda que está recebendo todas essas informações, processa e está assim, ó, tá ali, ó, tá no ar, vocês podem ir lá, né? O que dá? E aí, acho, para concluir, para eu ouvir a Jaque também, eu acho que a gente está indo num caminho muito legal, muito certo, de pensar o macro, pensar o amplo, mas, assim, vamos botar o pé no chão, gente, um passo atrás, uma ideia na frente. O que a gente está precisando hoje é saber quantas prefeituras a gente consegue atender. Vamos fazer né? Nós temos hoje uma mail list de 140 endereços. E aí eu estou partindo já para a estratégia. Será que é importante a gente ficar pondo, né? Vamos fazer o segundo seminário, ou vamos fazer uma comunicação geral e sair espalhando pelos municípios? Ou vamos elencar quais são os municípios que estão mais próximos da gente, aqueles que a gente tem uma relação mais próxima, melhor, e iniciar um trabalho com esses municípios, e a gente ter, de fato, um plano piloto, um trabalho piloto, para a gente saber o que pega, o que não pega, como funciona, o que não funciona, e gera uma renda para esse grupo, que sem dinheiro nós não vamos em lugar nenhum, gente. Nós estamos aqui, estamos sonhando, né? Estamos no utópico, que é importante, que é o que faz a gente viver, né? Mas pensa bem, nós estamos no 3º, 4º encontro e não temos, assim, né? Já estamos contraindo despesas como investimento, né? Essa é a nossa realidade. Ó.
já gastou $50 lá contratando a sala do Zoom. Tem as despesas mensais do Ideia, tem as despesas mensais do Bola de Meia, tem, não é? Todo mundo tem as suas. Então, essa não é uma preocupação, eu só estou trazendo que fatalmente, nós vamos ter que discutir essas coisas, né? Então, ao invés de pensar em difundir para 500 municípios, a gente se entender que, desses 500 municípios, não é possível que a gente não consiga elencar 10 municípios que sejam mais próximos da gente, que sejam mais progressistas, que já entendam o que é esse trabalho. E esses, né, esses primeiros clientes vai virando piloto, né? Vai virando case, vai virando um caso, né? Que aí vai se alimentando, né? Porque, assim, só a última fala, Padinho, por favor. Porque, assim, vai acontecer que vocês vão lá, a TEA vai visitar o município, tá bom. Eu só posso contratar por energia, por ofício, ou por carta convite, ou por edital. Mas o edital não pode ser MEI. Puxa, então tem uma retaguarda da roda tem Ideia, tem Bola de Meia. Então, a gente tem que equalizar isso. A gente tem essa retaguarda. Pode participar do projeto? Pode participar da licitação? Pode. Né? A gente faz em nome da Bola de Meia ou faz em nome de Ideia, que são os dois CNPJs que estão amparando a roda. A DINC está vivendo essa mesma situação. Está todo mundo falando, mas eles não têm nem, assim, é um movimento, não tem CNPJ, não tem estatuto, tem que construir tudo isso aí. Eles, né? Percebi isso, depois eu quero falar com os 3 contatos que eu fiz, deixa para a próxima rodada de fala. Porque acho que o Padim, depois o Binho e a Teia. Como eu não sei mexer com esse negócio, eu nem sei onde aperta para levantar essa mãozinha aí, eu tinha levantado, eu levantei a mão, depois eu vi que a Teia também levantou. Eu vou aproveitar, até porque, gente, de fato eu tenho um compromisso daqui a pouco. Então, eu vou tentar ser um pouco prático, já que, beijão para você, viu? Você chegou depois, mas... Bons dias! Para mim é muito tranquilo, muito rapidamente sobre o que o Binho falou e o que o Pedro falou. Para mim é muito tranquilo, eu acho que tem serviços que são das pessoas mesmo, sabe? Não, né? E são serviços aonde tiver a Jaque fazendo sozinha, ou comigo, ou a Teia fazendo com o Neri, eu acho que, inclusive, valoriza a roda, sabe? Porque nós pertencemos à roda. As pessoas sabem disso, as pessoas do mundo da cultura, se não sabem, vão ficar sabendo. Então, ou seja, quando chegar um serviço da roda, a roda tem a Jaque, sabe? A Jaque já esteve aqui, faz tal coisa com a gente, é bom. Entendeu? Então, para mim, é muito tranquilo isso. Eu acho que vai ter coisas que são individuais mesmo e tem coisas que a gente vai fazer coletivamente. Isso, não, de fato, não me traz grandes preocupações, a não ser como administrar isso do ponto de vista administrativo mesmo, sabe? Pagar impostos, essas coisas todas que eu acho que com o processo a gente vai lidando e vai aprendendo a mexer com isso entre a gente. Eu queria fazer uma proposta da seguinte, prática. A Teia constrói no tempo dela, você vai poder dizer para a gente, Teia, quanto tempo você consegue construir isso, um modelo disso que você propôs, dessa estratégia de marketing. E eu concordo com o Binho, eu acho que não pode ficar só na lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, eu acho que tem toda uma outra gama de demandas dos municípios que a gente pode até ficar aberto a elas, sabe? Ouvir as demandas deles e a gente ver se a gente consegue se encaixar ou não. Eu até acredito que sim, a gente tem equipe suficiente para atender qualquer demanda que venha do município, né? Se não soubermos individualmente, a gente consegue coletivamente. E aí, a partir do modelo da TEA, a gente vai colocando o recheio naquilo. O que é que nós vamos oferecer? Então, eu contribuo com algumas coisas, a Jaque contribui com outras coisas, o Binho contribui, o Pedro, todo mundo contribui. A hora que a gente fechar aquilo, é esse o modelo foi criado pela TEA,
e o que nós vamos oferecer foi criado coletivamente. Aí a gente solta, e aí a minha sugestão é aproveitar, sim, sabe, essas 140 inscrições e a gente enviar o nosso material para eles. Eu acho que a gente não perde nada em enviar, encaminhar para o maior número possível de prefeituras, enfim, de inscritos no seminário. E, paralelo a isso, para a gente, não sei quanto tempo vai durar isso, quanto tempo a gente vai conseguir estar com isso no ar, site, essas coisas todas, eu confesso que eu não sei lidar muito com isso. Então, eu gostaria que a gente pensasse na criação do nosso segundo seminário, para a gente anunciar no mais breve possível o nosso segundo seminário, porque, paralelo ao trabalho de estratégia de marketing, a gente também não deixa de estar com a roda apresentando para as pessoas. E a gente tem muito conteúdo, tem muito parceiro, tem José Mário, tem o pessoal, José Márcio, José Márcio, tem Célio Turino, tem Instituto Casa Comum, tem vários parceiros ali que eu estou só citando alguns, que dá caldo para a gente já propor um segundo seminário gratuito, porque eu concordo com o Binho, tem coisas que eles não vão pagar, porque está tudo aí, né? Está tudo à mão deles aí. Então, a minha contribuição prática agora seria isso, até montar, a gente rechear, e, paralelo a isso, a gente pensar no segundo seminário, talvez para a primeira quinzena de junho, sabe? Na primeira quinzena de junho, e aí a gente anuncia o seminário e também, assim que estiver pronto, bota a roda para funcionar, oferecendo mesmo o serviço. É isso. Teia, você que levantou a mãozinha e depois o Binho. Teia está com o microfone desligado. Agora que eu vi, obrigada, Pardinho. Deixa eu abaixar a mão aqui. O Bino levantou a mão primeiro. Ixi, eu já não sei. Eu só ia fazer um acréscimo da fala do... De verdade, essa eu consigo ser breve. Fala aí. Do que o Pedro comentou, que é pensar um mapeamento de prefeituras ou secretarias com entendimento um pouco mais progressista. E eu vou te dizer que alguns dos serviços que eu estou firmando são com as mais conservadoras. Por qual motivo? Porque o movimento faz uma pressão. Essa é o que está acontecendo em mais de uma cidade comigo. Claro que fazer direto o trato com uma gestão, quando é direto, aí provavelmente é mais na parceria mesmo. Mas o que está me acontecendo? A sociedade civil está se organizando para pautar alguma questão junto ao poder público, o poder público se desespera, não sabe como fazer, e aí eu vou a convite da sociedade civil para fazer uma fala, vou baratinho no primeiro contato, às vezes vou até voluntário por engajamento para poder dar conta de lidar com os conteúdos, e a parte eu falo com o cara, ó, e aí? Você está precisando mesmo de um serviço aqui para dar conta desse embrólio que você proporcionou para a cidade. Você está a fim de uma ajuda? Posso colaborar com serviços. Falo para a sociedade civil. Ó, sociedade civil, os caras estão interessados em me contratar. Eles são mais conservadores, vocês são mais progressistas. Se eu ajudar a cidade de vocês prestando serviço para essa prefeitura, eu sou pelego para vocês ou tudo bem para vocês eu ajudar dessa forma? E estou fazendo isso nesse momento porque é por onde é possível rachar a rocha. Assim, tem rochas duras e a gente entra que nem água mole e pedra dura. E a gente vai fincando algumas coisas. E vou revisar. Por quê? Porque não vira mais bandeira ideológica. Um monte de coisa que a gente construiu nos últimos anos como política cultural, agora é ferramenta, nem é mais ideologia. É isso. Isso é importante você estar falando, Binho. Não tinha me atinado a isso, cara. Né? De repente, os mais conservadores acho que estão mais necessitados. Mas já falamos disso aqui, né? E acho que cabe fortalecer. A gente tem um papel institucional. Nós somos técnicos e não importa se lá e cá, se direita, esquerda, se superior, inferior, né? A gente ter isso ser uma fala do comum, né? Isso ser incluído ali na identidade da roda.
já é, mas de repente mencionar, destacar, né, que essa institucionalidade que é uma frente que pode não, vai ser necessário atuar nessa frente, né? Eu quero assim pegar essa fala do Binho, porque eu ia pontuar exatamente isso. Então, assim, antes de entrar nisso, eu quero falar de outras coisas aqui que eu estava marcando. Eu penso nesse primeiro momento, inclusive porque assim, é uma demanda daqui da minha região, são cidades, às vezes, com menos de 20 mil habitantes, ou com menos de 50 mil, né, tipo Palmeiras, Tambaú, enfim, cidadezinhas pequenas, que precisam dessa assessoria, eu digo até assessoria, porque já extrapolou a questão da consultoria, que é isso que o Binho falou. Na verdade, para que a gente chegue na LAB ou na Paulo Gustavo, simplesmente eles não sabem como funciona a conferência, não sabem para que serve o fundo, por que tem que ter o fundo, assim, muito... Ele precisa muito para chegar no beabá, entendeu? Precisa muito para entender ainda o que são essas ferramentas públicas. Então, assim, eu acho que eu concordo plenamente com esse cenário que o Binho desenhou, porque é exatamente isso que eu vivo aqui, né, no meu entorno. E, assim, eu já fui chamada para conversar com essas cidades, como é que a gente fez as conferências aqui em Pirassununga, como é que a gente fez, né, em outros estados. Então, eu acho que assim, essa é uma demanda urgente, né? E aí, assim, a LAB ou a Paulo Gustavo, ela serve exatamente de chafariz, né, de um grande brigadeiro para a gente chegar até nesse ponto das ferramentas públicas. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, que aí eu pego aqui a fala do Pardinho. Uma coisa é a apresentação da roda, que está massa, e que eu acho que tem que mandar para 140 cidades. Tá? Isso é uma coisa, que eu acho que tem que espalhar mesmo, fazer a roda girar. A outra coisa é essa apresentação mais focada no conjunto de consultorias e assessorias, que aí eu mandaria só para, vou chamar de nossas cidades. As cidades que o Marcos indica, que a Jaque indica, que o Binho indica, que o Neri indica, que o Pedro indica. Porque a gente já falou sobre isso antes, a gente não quer abraçar todo mundo, porque a gente também não tem mãos e pés para tudo isso. Mas, assim, vamos fazer um laboratório, né? Vamos retomar aqui o processo da meta-reciclagem, vamos fazer um laboratório com aquilo que está mais próximo da gente, onde a gente já vem atuando. Então, eu, por exemplo, mandaria não só a apresentação da roda, mas, no segundo momento, esse cardápio de consultorias ou assessorias para algumas cidades que eu sei que está precisando, né? Então, eu vejo isso em dois momentos. Um, geral, que é esse 140 cidades, que é a cidade de todo mundo, com a apresentação da roda. E um outro material que será criado por nós, a partir desse mapeamento que nós vamos fazer junto. Eu proponho um mapa e vocês vão preenchendo, né, com o recheio, e depois a gente manda isso para essas cidades, vamos chamar de cidades parceiras, por exemplo, né, que podem ser, inclusive, indicadas pelo próprio REG, etc. Mas eu vejo isso em dois momentos. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que eu acredito no seguinte, eu já disse isso no grupo e, para mim, eu vou insistir nisso, porque é uma ferramenta não só de visibilidade, mas de comprometimento com o conteúdo que nós mesmos criamos. A partir do nosso primeiro seminário, que foi massa, como vocês todos já pontuaram, né, eu concordo também, ele tem que gerar um produto. Para mim, é necessário, sabe assim, se a roda se reuniu, propôs um compartilhamento de informações com 140 cidades, gerou um tipo de conteúdo. Esse conteúdo tem que se transformar em produto, necessariamente, dentro da minha visão. Eu havia sugerido no grupo um e-book ou um vídeo, tá? E aí eu continuo propondo isso. Talvez o e-book seja mais fácil, eu me proponho a fazer isso. Ele tem que gerar esse produto para quê? Para que a gente, seguindo a fala do Pardinho, para que a gente continue na mídia, né? Então, assim, nós nos reunimos, geramos falas importantíssimas, falas bem pontuais, que serão úteis para as 33 cidades que estavam com a gente, tá? E aí a gente pega esse e-book e manda para a gente, manda para 140 cidades também. A cada momento de reunião, né, de encontro da roda, no meu entendimento, necessariamente se transforma em produto. E esse produto, o foco dele é gerar conteúdo. E aí, gerar conteúdo, para mim, é aquela chamada para a ação que nós já tínhamos conversado. É a partir da nossa visibilidade, das nossas falas e dos nossos conteúdos,
que facilita a venda dos nossos serviços. O e-book e o vídeo funcionam, eles cumprem esse papel. E aí eu vou reforçar mais uma vez a questão do vídeo. Hoje é a ferramenta que mais converte em vendas. 98% de todo o material disponibilizado na internet, 98%, praticamente 100%, né? O que converte em vendas, né, o que facilita a venda do produto é um vídeo bem elaborado com conteúdo didático, né? Então, isso chama a atenção para a necessidade dos cursos. E aí eu quero voltar naquela fala do Binho, que é assim, eu também acredito que esses nossos produtos que eu estou falando, que a gente vai disponibilizar, eles não podem ser vendidos porque eles estão aí a rodo na internet. Todo mundo acha de graça, eu acho que o nosso também tem que ser disponibilizado de graça nesse momento. Porque o que nós estamos falando, teoricamente, é a mesma coisa que os outros estão falando. A diferença é que a gente tem as nossas particularidades, as nossas falas. O Pardinho tem um jeito só dele de falar, a Jaque um jeito muito particular de falar, a Grace e a Jaque, que foram as pessoas, e o Binho, que falou no seminário. Então, eu estou me atendo a esse grupo de 4 pessoas. Tem um jeito especial de falar. Então, nesse primeiro momento, eu disponibilizaria o e-book ou o próprio vídeo com as falas de vocês para a gente soltar isso. Isso vai gerar mais visibilidade e vai fortalecer esse nosso material que a gente vai fazer a partir de agora, que é o planejamento estratégico, tá? E aí eu quero reforçar mais uma vez essa questão das demandas, né? Vou chamar a atenção mais uma vez para a regionalização, porque cada um de nós aqui está numa região, eu acho isso muito saudável, mas muito saudável mesmo, porque cada região tem uma particularidade. E aí, essas necessidades que nascem de cada região, vocês podem trazer para esse planejamento estratégico, porque a partir da fala de cada uma de vocês, a gente vai propor ações específicas, tá? E aí eu me coloco à disposição também para que a gente possa desenhar essas ações específicas. Então, na região do Pardinho, tem regiões tem ações específicas, porque ele já falou isso para a gente. Da Jaque também, porque ela também já falou isso no grupo em algum momento. E acredito que o Binho, o Neri e o Pedro também têm essas especificidades. Então, dentro desse esqueleto que nós vamos construir juntos a partir do planejamento estratégico, a gente vai colocando essas especificidades de cada região, que eu acho que é isso que vai dar o nosso diferencial. Saber atender de acordo com a demanda. Deu para ficar claro isso? Então, é isso. Jaque. Oi, Cheia. Oi, é o Neri que vai falar? Pode falar, depois eu falo. Não, acho que é você mesmo, já. Tá. Não, então, primeiro, perdão aí, não consegui chegar em tempo, né? Mas estou aqui. Eu concordo, peguei um pedacinho da fala do Binho, né? E sobre esse cruzamento, né, de ações que a gente tem pessoalmente e vai ter com a roda. Entendi isso. Mas eu realmente não tinha entendido que a roda vai atuar somente na Lab, na Paulo Gustavo. Desde sempre eu estou entendendo que a roda está se propondo a prestar serviços para prefeituras, sejam na educação, na ciência e tecnologia, na cultura. Então, assuntos como as leis, elas estão aí, realmente não vão precisar muito de nós, não, mas vai precisar no sistema, né? Sistema, para mim, é um assunto bastante sério, bastante importante, né? A consolidação do sistema municipal de cultura, e isso as cidades provavelmente precisarão de nós, desse nosso passo a passo, do nosso auxílio, onde a gente viveu as experiências mais difíceis, cada qual no seu canto, né? O Binho, eu aqui em São José, o Binho em Jacareí, e nas outras prefeituras que a gente tem bastante afinidade e identificação, né? O Binho está ficando mais aqui no Vale, né? Mas esse Ele está mudando para aí, né? Já arrumou namorada. Ele já está por aqui, né? Então, aí tem eu e ele, mas nós temos muitas cidades, nós temos 39 cidades, sendo 4 litorâneas, né? Mas realmente são cidades conservadoras, são cidades que votam no Alckmin, né? Mas são cidades também que necessitam, eu concordo com o Binho, que principalmente as cidades mais conservadoras, as que estão mais distantes do sistema,
nacional de cultura serão as que mais precisarão de nós, né? E isso eu não tenho dúvida, porque as nossas redes, assim, e as prefeituras mais progressistas, elas já estão dentro do sistema, elas já atuam. Eu percebi isso na Fligsp, né? Gente que está aí consolidando o seu sistema com dificuldades. Então, eu creio, também tenho feito muita roda de conversa gratuita, muita, às vezes até online, tenho conversado muito com Paraibuna, Guará, Pinda, algumas cidades, assim, Areias, e eu vejo o seguinte, ainda são rodas e são aportes, assim, solidários, sabe? Não tem dinheiro envolvido, mas tem sim, eu vejo uma relação boa, e essa relação boa, ela abre portas, fendas, né, para que a roda possa entrar. Eu, sinceramente, cada vez mais tenho me dedicado menos à formação sobre sistemas, sobre políticas públicas, e tenho me dedicado mais à ONG, aos projetos artísticos, até ia dizer que eu acho que a ideia podia entrar nesse PROAC que está aberto aí de literatura. O Bola está entrando, mas está entrando já com ações muito pontuais para criança, e a gente precisa fazer, nossa instituição está precisando de projetos, mas acho que a ideia podia, se não tiver um outro para entrar, Pedro, podia entrar com esse livro nosso, sobre a consultoria da roda, sobre os sistemas, talvez capítulos, né? E isso, cada um de nós aqui tem condições de contribuir, vai ficar um livro muito bom, com participação do Célio, com participação de outros educadores e professores aí, da universidade que o Pedro tem contato. Então, eu acredito que a gente também tem que ir atrás desses outros PROACs aí que estão abertos, são vários. Tem muitos artísticos, e eu estou me dedicando a isso, mas tem muitos de outras ações, tá bom? Então, eu creio que o seminário que a gente fez foi ótimo, não sei se vocês já avaliaram, mas eu quero falar bem rapidamente. Eu acredito que sim, tem algumas arestinhas para alinhar, mas isso com o tempo vamos alinhando. Eu acho que podia fazer vídeos curtinhos com blocos para postar aí como roda, dicas, né? Como eu vi aí o povo da cultura está fazendo as dicas, eu gosto muito dessa ideia. São pílulas, né? A gente já tinha falado aqui das pílulas, né? Toques, assim, dicas da roda, né? Para instigar também prefeituras a nos chamar ou chamar a roda. Eu acho que a gente tem um time bom, realmente, com muitas cidades. Os aportes aqui dos nossos CNPJs podem ajudar, porque ficar só atuando como MEI, eu não sei como o Binho faz, se ele tem uma produtora ou se ele tem MEI, mas fica cada vez mais difícil, está cada vez mais caro de segurar a onda de ter esses serviços. Como a gente já tem uma produtora já aberta, tem o Ideia, tem o Bola de MEI, eu acho que tem a do Pardim, nós já estamos aí bem assessorados de CNPJs para participar de pregão, para participar de licitações, né? Então, eu penso assim, Pedro está certo nessa sua ideia. Agora, essas outras coisas que a gente faz gratuitamente ou até particularmente, que são valores pequenos, Binho, eu acho que não atrapalha nada da roda, pelo contrário, eu acho que vai somando, sabe? Aí, de repente, você faz um trabalho numa prefeitura, mas você indica a roda e sua equipe para outros desdobramentos da ação, né? E outros valores, e assim vai indo. Eu acho que é assim. Nós já tínhamos esses trabalhos particulares e vamos continuar tendo, né? O meu é mais na área né, artística, mas também tenho, assim, informativa. Mas eu acho que a roda tem tudo para impulsionar, né? É isso. Não quero tomar mais o tempo de vocês. Fala, eu botei Binho. uma cara de triste, não entendi o que eu cliquei aqui, que apareceu um emoji junto com a minha mão agora. Piorou. Tem custo para entender a linguagem de emoji? Ah, Na hora das curso figurinhas, não extra. entendo nada.
É curso tradicional, ele vem desde a tradição egípcia. Tá bom. Eu vou estudar os cuneiformes, então. O Neri falou já? Não lembro. Ele falou que está de boa na lagoa, que de Ai, noite que a gente bacana. pode se Eu encontrar com a estava na gente. nave. Ô, Jaque, eu Oi. acho que assim, eu acho que continua nesse processo, né? Porque eu acho que como as pessoas têm suas coisas para fazer e os entendimentos sobre essas questões que envolvem sistema nacional, cultura viva, Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc e o que vem por aí, traz essas questões à tona, assim, né? Acho que a gente tem lá, a gente faz as nossas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho espaço, eu aplico no SESC, não tenho como, né? As prefeituras, aqui eu coibi o tempo inteiro a questão, né? Arrumei confusão com todo mundo, porque eu coibia o negócio direto com a prefeitura, né? Então, meio que tentamos sinalizar alguma coisa nas 7 cidades, tanto que até quando a gente foi contratar o Pedro, eu que fui lá como como Pardinho, conselheiro, sabatinar o Pedro lá em Santo André, porque a gente fazia a cogestão junto da Secretaria de Cultura, então era o Conselho, a Sociedade Civil e Prefeitura que faziam a gestão de algumas políticas e, enfim, vai nesse caminho. Então, eu tenho que pensar como atuar nesse sentido para trabalhar, porque fica muito mais fácil, por exemplo, que aqui no ABC, para o Pedro fazer esse desenrolar. Então, ele pode ir para Diadema, pode ir para São Caetano, Ribeirão é mais fácil para mim, mas ele pode ir para as outras cidades conversar com as pessoas. São Caetano eu posso conversar, mas o Pedro também tem um conhecimento lá com o Eric, mas acho que a gente precisa achar o caminho, né, para poder desenvolver sem que afete essa individualidade ou sem que afete a especificidade dos territórios ou desses processos de consórcio e tal. Mas é um caminho Neri, para uma pensar. pergunta, o que você anda fazendo, assim, em termos de arte? Você tem uma ação? Porque como a gente vai escrever aí muitos projetos, né, para o AC, a gente Não, também pode agregar aí vocês, não sei como vocês estão, a não, Teia, então, eu acho muito legal, queria pôr a Teia aqui, não sei se ela trabalha como social media, como, sabe, não sei, eu precisava saber o que vocês não, topam fazer. no meu caso, sou gestor, né? Teve formação pelo SESC São Paulo, né? Como gestor cultural. E agora eu estou terminando meu curso de guia de turismo, vou ser futuro guia. Mas eu também sou gastrônomo, né, pela Anhanguera, e tenho feito cozinhado aqui no bairro, mas assim, o que eu venho atuando é na formação mesmo, né? Então, já fiz Lei Cultura Viva, Sistema Nacional, fiz PROAC, já fiz um monte de coisa, né? Assim, inclusive, a gente é proponente do PROAC que tinha, não tem mais, que é o PROAC Saraus. Fomos nós aqui, junto com outras pessoas, que ajudou a consolidar e formular e articular a política de Saraus dentro do PROAC. Mas, nesse momento, estou cozinhando aqui no bairro, enfim. Mas até fala aí, ela tem as coisas que ela faz aí, que é importante e sensacional, inclusive. Eu gostei muito assim da chamada, assim, eu sou além da questão da formação, da comunicação e marketing, inclusive marketing político, eu tenho um trabalho artístico que eu gosto muito, assim, né? Época de PROAC, a gente está mergulhado nos projetos. Enfim, as minhas ações são ações artísticas que o meu processo de investigação vem de arte e feminismos, né? O meu projeto atual é esse, a minha pesquisa é essa. Que tipo de arte nasce de um feminismo ou feminismos? A outra parte, um outro projeto que eu gosto muito é da junção da cultura com o turismo, né? De como o turismo e a cultura nunca estiveram dissociados, e a questão da educação também, então assim, tem esse tripé de educação, cultura e turismo. Então, eu venho atuando muito nessas duas áreas distintas, né? Arte, feminismos e cultura, educação e turismo. E estou desenhando projetos exatamente nessas searas, tá? E fico super aberta a gente desenhar juntas parcerias artísticas e culturais
não só para o PROAC, não só para os editais nacionais, mas para os internacionais também, para fazer a arte se espalhar cada vez mais. Nossa, Teia, é isso aí. Ah, então tá, eu vou ver aqui, a gente tem várias pessoas enviando projetos, aí eu queria saber, porque eles já me perguntaram se a gente conhece alguém que faz arte gráfica para banner, para flyers virtuais, já perguntaram se a gente conhece gente para social media, né? Então, são rubricas nesses PROACs que a gente também pode se indicar, né? Então, é isso. Mas beleza, então, depois se você puder mandar uma pequena sinopse, ideia do que você faz, seu nome. Pode Só deixar. para eu passar aqui para a galera, tá bom? Obrigada, Fala, Jade. Binho. Tá com a mãozinha levantada aí? Inspirada na fala da Jaque, baixei a mão agora, baixei. Com base no que a Jaque comentou e a respeito do que a conversa hoje era justamente pensando nesses desdobramentos a partir de um primeiro seminário, eu queria provocar da gente organizar um projeto, em nome daí a gente vê por qual entidade, mas para o edital 48 do PROAC, que é um edital formação em arte e cultura, realização de curso, Exato. oficina ou seminário. Então, tem um edital que pode se encaixar super com a vontade que a Abriu gente está agora o fazendo. edital, né? Edital Inclusive, 48. Abriu agora, 48. Isso. Estou escrevendo o projeto para ele. Então, Ah, eu então, acho, tem tudo a ver com a roda, né, Binho? eu acho que seria bacana se a gente topar fazer uma escrita coletiva, quem quiser encabeçar e os outros irem contribuindo, colaborando, porque a gente sabe que escrita de projeto não dá para ser a várias mãos do começo ao fim o tempo todo, porque a coisa não anda, tem que ter alguém que dá uma orientada e depois os outros vão junto, mas eu entendo com essa provocação que a Jaque trouxe na parte mais, digamos, mais artística, também essa provocação de um edital que está bem específico com a pauta do que a gente está abordando aqui enquanto roda. Sim, eu ia falar disso. A hora que eu vi esse edital rolando aí, eu pensei muito na roda. Então, Eu acho que envolver todas essas formações, pode envolver um seminário, de repente, sabe? O segundo seminário, a gente já tem um portfólio do primeiro, de repente a gente pode propor um seminário com várias oficinas em dias diferentes, mas todos voltados para a cultura, sabe? Tem muito a ver. Eu quero até fazer uma provocação aqui, então. Desculpa, Binho. Não, pode falar, depois eu falo outro assunto. Esse é um assunto, depois é outro. Então, se for desse assunto, pode falar, depois eu falo outro. Isso, eu quero fazer exatamente essa pontuação, inclusive porque eu estou estudando esse edital, vou escrever 2 projetos para ele, né, para acontecer aqui na nossa região. Acho que é um edital que vale a pena. E aí eu quero fazer, não só para que aconteça o seminário roda a partir, né, do aporte do PROAC, mas tem um outro também, né, do festival. Então, acho que a gente poderia pensar em 2 momentos. Né, que é essa questão da pesquisa e do seminário, e a outra é um festival mesmo. Porque, assim, a partir do envolvimento dos gestores e das gestoras, nasce um tipo de arte, nasce vários tipos de arte. Então, acho que a gente poderia pensar para fazer essa roda circular, um projeto de circulação, né? Que tipo de arte a gente está vendo acontecer nessas cidades onde nós estamos atuando? Porque, assim, uma coisa assim, acho que todo mundo aqui escreve projeto, né? Quando a gente escreve já sai logo mais 3, né? É quase uma mina de projeto. E já que a gente está, né, nesse processo de escrita, que é uma coisa que eu tenho feito e que tem dado resultado, inclusive o ano passado eu fiz com o Pardim, com outros parceiros aqui, inclusive ficou de suplente o projeto, que é assim, quando a gente faz para o PROAC, a gente acaba utilizando para outros editais também. Né? Então, a gente escreve para e a gente, pelo menos, escreve esse mesmo projeto em mais 2 ou 3 editais. Então, serve esse esforço coletivo, serve não só para o PROAC, mas para os outros também. Então, acho que a gente poderia fazer essa força-tarefa, posso contribuir nisso, na escrita de projetos, eu sei que aqui todo mundo também escreve. Posso ajudar. Né? A gente propõe a 2ª edição do seminário, e aí a gente faz junto com o festival mesmo, um festival artístico-cultural, de circulação,
que circula Então, pelo parque. nesse festival pode ter tudo, né? Pode ter esse momento Sim. que é de formação artística e, Exatamente. enfim, as questões, uma pequena teia, né? Teia. Exatamente. Aqui, E acho muito funcional, inclusive. não, o nome funciona bem. Não, e o que eu ia comentar também é que no de festival pode incluir na programação roda de conversa ou encontro, Claro. que é esse momento de troca. Exato, exato. Como as teias fazem, né? Tem sempre a parte Exatamente. artística e a parte de formação, né? De articulação formação, mesmo, de de políticas fórum. públicas, fóruns, Então, mas isso. eu Legal. acho que é que eu Depois acho eu que tenho outro assunto, tá? Que eu não queria perder, só para... não sei, mas o legal é que aí startou outras ideias, né? Porque, por exemplo, a gente deixou muito de lado aquelas questões sobre direito autoral, sobre territorialidade, essas coisas todas a gente foi deixando de lado, né? Ficou tudo vira edital, e a gente não conseguiu. E a gente pode trazer para dentro desse diálogo algo que foi meio que deixado de lado, assim, né? Sim, Essa, Neri. pensar como é que está. Por exemplo, a gente não tem o hábito de discutir esses valores desses cachês dentro do Sim, que a gente faz, a gente não discute o valor dos editais, geralmente a gente aceita tudo de cima para baixo, e essas discussões eram muito pertinentes, né? Eu lembro da minha primeira vez lá em 2008, lá quando alguém falou assim, vamos discutir direito autoral aqui, falou, o que é direito autoral? A gente não sabia, né? Pelo menos entender o que era, e depois a gente passa de fazer uma discussão, tanto que vira uma lei, aí depois vira uma CPI, então a gente conseguiu avançar nesse sentido, né? Trazer outros entes para dentro desse nosso diálogo, para a gente pensar nessas conexões que foram desfeitas lá atrás. Então, dá para a gente fazer outros diálogos, assim, né? Acho que é isso que é o mais sim, incrível dessa questão da roda, que é amplificação, e dentro do edital vai ser perfeito, porque eu já tive essa experiência de fazer sim. que era formação e ações voltadas para o samba, por exemplo, na cidade do ABC, nas 7 cidades, o samba foi extinto, o carnaval de rua das escolas de samba. Então, o que eu fiz? Eu resgatei todos aqueles velhos, pretos velho, preta velha, que faziam os carnavais, as famílias, e chamei para fazer uma fala e discutir sobre, porque eles poucos são convidados e poucos tinham acesso a isso. Só que eu não sei como que está no Estado. Eu acredito que o Estado deve estar as mesmas coisas na cidade, assim, o carnaval deve ter quase extinto, assim, já. Sim, Neri, só um parênteses aí na sua fala, o importante é a gente saber dessas regras, né, dos Sim. editais. Só pode escrever em duas, né, então uma MEI ou um CNPJ, enfim, então a gente tem que ter isso, essas medidas, para entender quem entra com quem, por isso que eu estava indicando o IDEA, que tem um CNPJ, para entrar com um livro. Nosso livro da roda, pronto, seria um projeto, é 50 mil para fazer o livro, esse que abriu agora. Mas tem esses outros formativos, a gente vai encontrando, tem um de 100 mil, tem um de 200, então a gente tem que ver no que a gente vai entrar e com quem, né? Porque para não bater com aquilo que a gente já está escrevendo. Então, acho que isso é bem legal e dá para incluir, sim, tudo isso aí que o Neri falou, né? Agora, eu queria ouvir a outra questão aí, que é, Binho? Você falou que tinha mais uma questão. Depois eu quero falar, tá, gente? Tá, eu queria ainda que a gente, então, terminasse, na verdade, essa pauta, para dar conta, e o que eu vou sugerir como encaminhamento, porque a gente não dá conta aqui nessa reunião, eu também preciso sair, eu sugiro que, vamos dizer assim, é como se fosse uma tarefa, não precisa pensar um grupo de trabalho, sei lá, como se fosse uma tarefa, que eu entendo que Teia, Jaque e o próprio Neri estão se dispondo a pensar alguns conteúdos do que pode vir enquanto elaboração desse projeto. Nos 2 editais, no mínimo. Talvez 3, se considerar o que a Jaque trouxe, que também é a publicação. Então, se vocês toparem isso como um encaminhamento, eu acho que a gente já dá andamento e pensa onde num drive em que, em algum momento, não do começo, né, mas com a coisa já um pouco mais construída, onde que num drive, quem mais quiser chegar para contribuir e colaborar na redação pode chegar chegando daí. Porque senão pode, às vezes, atrapalhar se for no começo, né?
a coisa mais construída, aí não atropela. Então, minha sugestão de encaminhamento é essa, se vocês aceitarem, Pode ser porque mesmo. a segunda questão que eu queria trazer para vocês saberem desde já, que é o seguinte, tem algumas cidades, como eu já comentei desde o começo, que já me procuraram para serviços diferentes. Então, tem algumas que eles querem muito que seja comigo, e a estratégia é tentar por inexigibilidade. Então, eles estão tentando ver com qual argumento que é a qualidade do que eu posso colocar naquela cidade, com aquela região. Então, vou dar um exemplo, que foi o caso de Taubaté. Eu já tinha feito lives durante o período da pandemia, ainda em 2020, não foi nem no ano passado, 21, ainda foi no começo, sei lá, meados de 2020, participei de uma live na cidade de Taubaté. Depois, teve processo eleitoral na cidade, mudou a gestão, ficou mais conservadora, quase deixa de existir a Secretaria de Cultura, deu um baita retrocesso, rola uma audiência pública na Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores me convidou para estar lá presente. Então, eu tinha um conteúdo que era... Eu fui convidado pelo Conselho de Cultura numa época, depois eu fui convidado pela Câmara de Vereadores numa outra época, e a Prefeitura, nesse momento, está querendo que eu esteja como prestador de serviço. Esse vai ser o argumento para tentar emplacar por inexigibilidade a contratação ali. Tem uma outra cidade que quer contratar o serviço, mas ele vai contratar, mas ele precisa levantar 3 orçamentos. Para ter 3 orçamentos, para daí sim, a partir desses 3 orçamentos, ser o argumento do porquê que vai contratar num caráter de, provavelmente, inexigibilidade também, mas por outro caminho administrativo que eles vão fazer. Então, para isso, o que eu estou pensando? Ver, por exemplo, o CNPJ do Pardim, ver o CNPJ do Ideia, ver o CNPJ do Bola de Meia, para ser os 3 orçamentos, porque a gente não está falando nada absurdo, que não é uma licitação, não é nessa grandeza do que a gente está conversando nesse momento. Mas pensar projetos relativamente semelhantes, só que com valores um pouco diferentes, para a gente ver qual das 3 que a gente quer que seja a que vai estar representando os serviços. Então, no caso de Taubaté, como eu já fazia as conversas sobre Taubaté com a Camila e também com o Pardim antes mesmo da roda girar, foi um pouco por ali que aquela inexigibilidade eu vou fazer com a relação que eu já estava estabelecendo com eles. É muito Para legal. essa outra cidade que eu estou para dar esse passo, que é com 3 orçamentos, aí eu já estou entendendo que vai ser roda. E o valor próximo do que eles estão se dispondo a pagar é mais ou menos na faixa de uns 50 mil reais. E é 50 mil reais e nem é para fazer o plano ficar pronto, nem é para... É num caráter formativo, numa ideia de sistematizar demandas, do tipo, a gente realiza uma conferência, um fórum, anota as demandas, sistematiza isso para ser base de um futuro plano. A gente vai ter o que vai ser priorizado para futuros editais, mas não são os editais. E nisso, esses 50 mil está amarrando para, se quiser, pode pensar outros contratos pontuais para fazer prestação de serviços, aí sim, dos editais, aí sim, do plano. E aí ele Então, vai assim, desdobrando. Quando você tem inércia, aí vai desdobrando. depois, eu vou precisar mesmo, vocês até ouviram a campainha tocar aqui, eu acho. Bom, eu Eu tenho vou precisar ir. 2 coisas antes de vocês irem Depois, embora, então. eu preciso atender na porta e já volto. Vai lá e volta. Vai lá e volta para a gente ver se encerra a reunião. O que eu estou sentindo no grupo é assim, ó, um monte, né, já tem serviço engatado e a gente tem uma coisa muito legal entre todos, que é essa transparência, né? Medo de magoar o outro, medo de atropelar o que o outro já encaminhou. Então, acho que é legal falar dessas coisas, deixar aberto, né? Acho ao contrário, assim, acho que pode até fortalecer, saber que um pode contar com o outro pode contar com um.
E aí, antes do Binho chegar, mas já vou adiantando assim, não faz sentido a Teia sair lá de Pirassununga para fazer um trabalho em Taubaté. Faz mais sentido a Jaqueline sair de São José e fazer o trabalho em Taubaté, não é? Eu acho que tem essa questão também da proximidade, da região, né? Claro. Então, assim, do Binho, com toda, né, com toda o Binho, a Jaque, Neri, Teia, mas falo mais o Binho, que é o nosso grande líder, mestre das redes, né? Tá em todo lugar que você vai do Brasil, hoje já, o Binho! Puta, tem reunião virtual, ai, caçuleta, tá bom, acabei de ver aqui. Sai de uma, né? Você anda pela cidade inteira sem sair da tela, né? Agora tem uma reunião lá em São Caetano. Olha só, um desdobramento que aconteceu, depois a gente nivela isso com o Binho, porque vocês também querem ir embora, eu também tenho outra reunião. Uma das pessoas daquele que se inscreveu lá no seminário fez contato, não sei, né, mandou um e-mail, depois ligou, é uma tal de Ale, arquiteta, e aí ela está ajudando uma campanha de um deputado, e aí ela tem um deputado estadual, aí tem um deputado federal no meio, eles têm um instituto que queriam muito conhecer o trabalho da Roda, queria fazer quem sabe, juntar, fazer um termo de convênio com esse instituto, que é deputado federal em São Paulo, deputado federal, que eu não sei quem é direito, que ela não quis falar também. Enfim, eu falei, olha, perfeitamente o que é a Roda. Queria saber quem eu era, o que eu fazia na Roda, quem que era o diretor, enfim. Em rápidas palavras, eu falei, você recebeu a apresentação? Não. Eu falei, então vou te mandar uma apresentação, é um grupo de pessoas assim, tem técnicos trabalhando. E quem cuida dessas coisas, de convênio, de lei, é a doutora Grace Carreira. E a doutora Grace Carreira está em Londres, e quando ela voltar, a gente pode marcar uma reunião virtual com vocês, sim, para conhecer, saber qual é o trabalho, enfim. Que é uma ONG, é um instituto aí que quer também atuar com as leis de cultura. Eles hoje atuam só com as leis do esporte. Então, isso é um feedback de que, mesmo tendo poucas pessoas inscritas, de repente aconteceu isso, né? A outra eu queria falar, e aí precisava do Binho, porque ontem eu fiz um contato com o Antônio Rufato, que é lá de Brodowski, e aí ele sugeriu o Paulo, que é de Serrana, e aí ele sugeriu a Ana, que é de Jardinópolis, se nós não faríamos um encontro com eles, 3 técnicos. E aí estamos falando de business. Como que a gente pode oferecer esse trabalho para os 3? Ontem, conversando com o Paulo já tem encaminhamentos com o Binho. Então, por isso que é importante o Binho estar junto. O Antônio Rufato é de Brodowski, e aí a proximidade aconteceu porque o cara que cuida, a pessoa que cuida do museu, que cuida do acervo do museu, do Portinari lá, é meu vizinho, aqui de esquina, é o Júlio Moraes. E eu tenho família em Ribeirão Preto, que é encostadinho ali. Então, eu liguei para ele, isso pode dar liga, né? Aí, não sei, o Binho não voltou. Depois mandar o filme para ele. Eu acho que a gente poderia, né, agora, assim, já quase meio-dia, alguém está respondendo Você aqui. está ouvindo, né, Binho? Tá. Então, Então, depois, mesmo fora do grupo, na hora que você tiver um tempo livre, então você
Viu, Binho? Você não está ouvindo? Eu tô com o pessoal da... Então, assim, Cortou, Binho. vamos fazer Binho. assim, Binho, depois que acabar o encontro aqui, quando você estiver livre, acho que é legal a gente fazer uma conversa, eu e você, porque o Paulo falou de você ontem, né? E o Antônio Rufato também, assim, gostou do seminário, e aí eles querem... Eu que sugeri isso para eles. Paulo, você não tem alguns municípios ao redor? Ele gostou muito da fala que você fez, da possibilidade de juntar municípios ao redor para acontecer alguma contratação. Então, eu queria encaminhar isso com você, porque eu deixei encaminhado com eles assim, a possibilidade de juntar a agenda deles, que a princípio são esses 3 municípios, e a gente fazer uma conversa, daí a gente está fazendo uma assessoria. Eu acho que a gente já pode começar, isso é uma estratégia de ação também, a gente podia juntar 3, 4, outros 3, 4 municípios de alguma região e falar em um número menor, falar em um número menor de pessoas e fala mais tecnicamente, o que precisa, o que não, como é que é a contratação, como não pode ser, como pode ser, como pode deixar de ser, quais documentos, se é por inexigibilidade, se é por carta-convite, se a gente faz por 17 mil, ou se faz por 15, ou se faz por 5, ou se faz voluntariamente. Então, é isso aí, né? Assessoria regionalizada. Eu sei que Paulo ontem comentou comigo que já tinha encaminhado isso com você. Eu falei, mas a roda é o Binho, quem começou, eu estou falando em nome da roda. Eu não sou a roda, estou falando em nome dele. E aí, estou ligando para você, que foi uma indicação do Antônio de Brodowski, que gosta muito do Paulo, de Serrana, e na sugestão que eu fiz dos municípios ao redor, ele prefere trabalhar com o Paulo e com a Aninha de Jardinópolis, foi isso. Então, o que eu sugeria é que a gente fizesse um encontro com esses 3 municípios, a gente grava, vira mais material para a TEA editar, né? Vai construindo um portfólio. Então, encaminha, faz uma fala com o Paulo, Binho, depois a gente vai sinalizando, a gente conversa entre nós dois, depois a gente compartilha lá na roda, tá bom? Quem mais quer falar, gente? Eu também preciso ir para uma outra reunião, meio-dia. Acho que a gente poderia fazer os encaminhamentos agora, né, no grupo do que a gente falou, porque eu também preciso sair. Então, beleza. Ninguém vai brigar com ninguém. Todo mundo está precisando sair. Ô, Jaque? Então tá, gente. Tchau, tchau, tchau. E aí eu falo com você daqui a pouco sobre PROAC e com o Pedro. A gente vai falando meio inbox sobre diferentes assuntos até a gente articular tudo, tá bom? Beleza, então. Então, beijo. Gente, obrigada. Beijos e abraços. Para todos. E Tchau, tchau, Neri. para Tchau, todas Pedro. as pessoas, né, Jaque? Assim, Isso, para todas as pessoas lindas dessa roda. Aí você Tchau, tchau. Fita. Então, vou desligar aqui, gente. Eu acho que foi uma reunião boa, Jaque. Saíram.